Olá, pessoal. Meu nome é Camila Codesso e nesta aula nós vamos discutir a segunda lei de Newton. O objetivo desta aula é enunciar e discutir a segunda lei de Newton. Para isso, nós vamos primeiro ver os conceitos de massa, depois o conceito de força e, em seguida, vamos enunciar a segunda lei de Newton. Na aula anterior, nós vimos o conceito de partícula isolada e de partícula não isolada. Nós vimos que uma partícula isolada num referencial inercial tem o seu movimento totalmente determinado pela primeira lei de Newton. Então, a primeira lei de Newton ela vai dizer para a gente qual é o movimento de uma partícula isolada num referencial inercial. O que a gente precisa determinar agora na verdade, é saber como que a gente pode determinar o movimento de uma partícula não isolada num referencial inercial. E aí é nessa hora que entra a segunda lei de Newton. Bom, vamos começar discutindo um pouco o conceito de massa. Na verdade, o que eu quero fazer aqui com vocês é definir o que é massa. Para fazer essa definição de massa, eu vou fazer uma discussão rigorosa e um pouquinho abstrata, tá? Então, eu peço que vocês se esforcem aqui para poder tentar acompanhar essa discussão. Para a gente começar a definir o que é massa, vamos considerar um par de partículas isolado do universo. O que seria um par de partículas isolado? São duas partículas que interagem entre si, mas que estão isoladas do resto do universo. Ou seja, as outras partículas que existem no universo, elas não conseguem exercer influência sobre esse par. E aqui eu tenho uma figura onde eu estou ilustrando esse par de partículas isolado. Então, eu tenho aqui a partícula I e a partícula J. O quão real é a gente pensar em duas partículas isoladas, mas que interagem entre si? Bom, a gente tem aqui o exemplo de estrelas binárias, né? O que seriam essas estrelas? Eu tenho lá o meu universo, eu tenho aqui um par de partículas, né? São, no caso, essas duas estrelas, e elas estão interagindo entre si e o movimento de uma influencia no movimento da outra. É claro que existem outras estrelas no universo, mas a gente está assumindo que essas outras estrelas estão tão distantes que elas não conseguem influenciar o movimento desse par. Tudo bem? Bom, então o que a gente pode extrair disso aqui? Empiricamente, a gente pode mostrar a seguinte propriedade para esse par de partículas isolado. A propriedade diz o seguinte, né? As acelerações das partículas de um par isolado têm sempre a mesma direção e sentidos opostos. Além disso, a razão entre os módulos das acelerações é uma constante que depende apenas do par de partículas em consideração. Então, o que quer dizer isso? Eu tenho aqui o meu par de partículas isolado, então partícula I, partícula J, e eu tenho aqui os vetores aceleração de cada uma dessas partículas. E o que a gente pode mostrar é que a aceleração da minha partícula J com relação à minha partícula I é igual a uma constante real positiva, que eu estou chamando aqui de MIJ, vezes a aceleração da partícula I. E com um sinal de menos aqui, porque as acelerações elas são na mesma direção, mas com sentidos opostos. Então, isso é uma propriedade empírica que a gente consegue demonstrar para qualquer par de partícula isolada. Bom, dessa relação aqui a gente pode obter, né, que a razão, exatamente o que eu falei aqui em cima, a razão entre os módulos das acelerações é igual a essa constante. E essa constante só vai depender do par de partículas em questão, ou seja, da minha partícula I e da minha partícula J. E esse resultado ele pode ser obtido para qualquer par. Beleza, então a gente fez para um par, vamos considerar agora três partículas quaisquer que também estão isoladas, então partículas I, J e K. Vamos considerar que a gente pode formar dois pares isolados que contenham uma partícula em questão, uma partícula em comum, tá bom? Então vamos começar aqui com o par IK. Desse par IK, eu consigo extrair de novo essa relação. Então, eu vou ter aqui a aceleração da partícula K com relação à partícula I, tá? Eu vou ter uma nova constante real positiva, que eu estou chamando de IK, e eu tenho aqui a aceleração da partícula I com relação à partícula K. E não esquecendo que a gente vai ter aqui o nosso sinal de menos. Então, eu obtenho essa relação para o meu par IK. Agora, eu vou ter um segundo par,
no qual a partícula K também participa. O meu segundo par é o par de partículas JK. E para esse par, eu também consigo obter essa relação, onde agora eu tenho a aceleração da partícula K com relação à partícula J, e eu observo que essa aceleração vai ser igual à minha constante real positiva, mjk, vezes aqui a aceleração da minha partícula J com relação à minha partícula K, não esquecendo o sinal de menos. Bom, o que a gente consegue mostrar aqui? A gente pode mostrar empiricamente que a razão entre as constantes, então, se eu fizer a razão entre MIK e MJK, essa razão ela é igual, estou chamando aqui de MIJ, a uma outra constante que é totalmente independente da partícula K. Então, isso aqui é um resultado bem surpreendente. O que a gente está fazendo aqui? O meu MIK, né, quando eu faço aqui o meu primeiro par isolado, na verdade, eu estou comparando essa minha partícula I com a minha partícula K. E eu obtenho uma propriedade desse par representado aqui pela minha constante. Quando eu pego agora o meu segundo par, né, o composto pela partícula J e pela partícula K, eu obtenho a propriedade desse par. E agora, quando eu faço a razão entre essas propriedades, eu vejo que essa razão independe de quem é a minha partícula K, ou seja, de quem é a partícula que está aqui sendo comutando, né, entre esses dois pares. O que a gente pode fazer com esse resultado? O que a gente pode tentar fazer agora é o seguinte: eu vou continuar considerando 3 partículas, tá bom? Quaisquer, mas agora a partícula que vai comutar entre os meus dois pares é uma partícula que eu vou determinar que é uma partícula padrão, tá bom? E agora, quando eu tenho a minha partícula padrão, o que eu vou fazer é sempre comparar a minha partícula I com essa partícula que eu chamei de partícula padrão, e a minha outra partícula J, do meu segundo par, com essa minha partícula padrão. E comparando, né, as partículas com essa partícula padrão, a gente obtém de novo, para cada par, a sua constante, então MIP, e para esse segundo par, MJP, eu faço a razão entre essas constantes, obtenho uma constante que vai ser independente da minha partícula padrão, e eu vou definir, tá, que essa constante que eu estou obtendo é a massa da minha partícula. Então, esse MIP nada mais é do que a massa da partícula I em relação à partícula P, que é uma partícula padrão. E é por isso que a gente escolhe uma partícula padrão, que a gente vai tentar comparar todas as outras partículas do universo com essa partícula padrão que a gente escolheu. E a gente vai definir a massa das outras partículas do universo com relação a essa partícula padrão. Então, isso, gente, é uma definição. A gente define que isso é a massa. Bom, a gente pode pensar aqui num exemplo. Vamos supor que o meu MIP, que é a minha constante MIP, é igual a 5. Exemplo, o que isso significa? Significa que a massa da partícula I em relação à partícula P vale 5. Então, aqui nesse número 5 está embutido, né, que eu estou comparando a partícula I com a minha partícula P. Como é que eu posso deixar isso mais explícito? Como é que eu posso deixar essa comparação mais explícita? A gente pode escrever dessa forma. Antes eu disse, né, o meu MIP é igual a 5, agora eu digo o seguinte: o meu MI é igual a 5 UP. O que é esse UP? É a minha unidade padrão, é a partícula padrão com a qual eu estou comparando as outras, tá bom? E, bom, essa discussão aqui, ela foi abstrata, ela é bem abstrata, mas o que é o interessante da gente perceber daqui? É que aqui a gente define a massa a partir da aceleração. Então, você vai conseguir medir a massa de uma partícula a partir da aceleração dela. E agora vamos tentar pensar como que a gente faz, né, no mundo real, como que a gente mede massa. Bom, vamos pensar um pouco sobre a nossa noção intuitiva de massa. Qual é a noção intuitiva que a gente tem de massa? A noção de massa que a gente tem, muitas vezes, né, ela é associada aos conceitos de leve e pesado. Então, assim, todo mundo sabe, todo mundo vai dizer que uma pena é leve, mas todo mundo também vai dizer que aqueles pezinhos lá da academia, quando a gente tem que pegar, dependendo do peso que você está levantando, a gente vai dizer que é pesado. A gente pode olhar aqui a figura, o nosso atleta está segurando um halter que parece ser bem pesado. Bom, essa questão da gente associar a massa com o conceito de leve e pesado, no fundo,
está relacionado com o fato de que a forma da gente medir massa é a partir de uma medida de força. Esse conceito de leve e pesado está associado com a força-peso. Eu não defini ainda formalmente para vocês força-peso, mas muitos de vocês já viram esse conceito no colégio. A força-peso é definida como sendo a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Bom, e como é que a gente mede a massa de um corpo? Eu apresento aqui para vocês a figura de uma balança. Talvez vocês nunca tenham visto uma balança dessa, a não ser na televisão, em filmes. Mas qual que é a ideia dessa balança? Como é que eu consigo medir massa a partir dessa balança? A ideia é que eu pego o corpo que eu quero medir a massa, eu coloco esse corpo de um lado da minha balança, num dos pratos da minha balança, e no outro prato eu vou acrescentando peças que eu sei exatamente qual que é a massa delas. E no final, o que eu espero obter é o equilíbrio de forças. Quando eu tenho aqui o equilíbrio entre os dois pratos da balança, eu sei dizer qual é a massa do corpo que eu botei desse lado, porque eu sei exatamente a massa dos corpos que eu fui colocando no lado oposto. Então, o que a gente está fazendo aqui é comparar a massa do nosso corpo com uma massa que é previamente conhecida. Mas como é que essa massa é previamente conhecida? Como é que eu sei que um corpo desse tem, por exemplo, 1 kg e que esse do lado tem meio quilo? Nós temos definido, né, o nosso 1 kg padrão. Até pouco tempo atrás, esse 1 kg ele era uma peça composta por uma liga de platina e irídio, que tinha 1 kg, e essa definição ela foi utilizada até pouco tempo atrás, né, até 20 de maio de 2019. Agora nós temos uma nova definição desse 1 kg padrão, que é definido a partir de constantes universais. Ainda aqui nessa questão, né, de como medir massa de um corpo, eu apresento para vocês, a título de curiosidade, uma balança que era utilizada em Creta em 2000 anos antes de Cristo. Então, é uma balança bem antiga. E vocês podem observar que o princípio, né, de funcionamento dela é bem parecido com o dessa balança que eu já tinha apresentado para vocês no slide anterior. E aqui a gente tem uma terceira forma de medir massa, uma outra balança, onde ela é baseada em uma mola. E, no caso, você pega o objeto que você quer medir, você prende esse objeto aqui no final da balança e você observa o quanto que essa mola estica. E, a partir disso, você vai medir a massa desse objeto. Eu ainda não discuti com vocês, né, quais são os tipos de força que nós temos, mas eu gostaria que, baseado no conceito, né, que vocês já têm do ensino médio de vocês, que vocês pensem quais são os tipos de força que estão envolvidos aqui em cada caso. E, comparando com o que a gente discutiu no início da aula, a gente pode observar que aqui a gente mede massa a partir de força. Tá? Então, para medir massa, a gente precisa medir a força, mas a força depende da massa. Então, a ideia é que você não consegue definir de forma rigorosa a massa aqui, diferente do caso que eu apresentei no início da aula, onde a gente mede massa a partir de aceleração. Tudo bem? Vamos discutir um pouco agora sobre força. Na aula anterior, na aula de primeira lei de Newton, eu já tinha apresentado para vocês uma definição qualitativa de força. A gente discutiu que força é a ação pela qual um corpo acelera outro e que desaparece quando a distância entre os corpos tende ao infinito. Eu acredito também que no ensino médio de vocês discutiram, né, alguns tipos de força. E vocês viram que nós temos forças do tipo força de contato e forças de ação à distância. Então, aqui em forças de contato, por exemplo, eu apresento algumas imagens para ilustrar, né? Então, você tem aqui uma pessoa que está ajudando o cadeirante a subir uma rampa. Então, se você quer fazer com que esse cadeirante suba essa rampa, você tem que pegar a cadeira de rodas e aplicar uma força nessa cadeira de rodas. Bom, a gente tem aqui um tenista, né? Se você quer alterar o movimento dessa bola, você vai precisar bater com a raquete nela e com isso você vai aplicar uma força nessa bola. E aqui nós temos forças de ação à distância, né? Como, por exemplo, forças, né, gravitacionais e aqui forças magnéticas, que até estariam fazendo aqui o nosso objeto levitar. Eu gostaria de apresentar para vocês uma nova classificação de força, que vai ser a seguinte: a gente pode classificar as forças em forças aplicadas, ou forças de origem física, e forças vinculares ou forças de origem geométrica. Forças aplicadas são forças causadas por efeitos físicos.
essas forças elas apresentam em suas expressões matemáticas constantes que são determinadas experimentalmente. Já as forças vinculares são forças dadas por relações geométricas, entre as diversas partes de um sistema. Isso vai ficar mais claro à medida que a gente for avançando aqui na aula. Bom, como exemplos de forças aplicadas, nós temos força-peso, a lei de Coulomb, que é uma força de origem, né, elétrica, força de atrito cinético, e como exemplo de forças vinculares, força normal, força de tração, força de atrito estático, entre outras. Nós conseguimos observar empiricamente que as leis de força dependem apenas da posição e da velocidade das partículas que compõem o sistema isolado. Quando eu digo aqui leis de força, eu estou querendo dizer a expressão matemática de uma determinada força. Bom, isso que eu enunciei aqui, na verdade, é o princípio do determinismo newtoniano. É um tópico que vocês provavelmente vão ver em mais detalhes no curso de mecânica clássica de vocês. Então, a ideia é que se você pega o princípio do determinismo newtoniano, que nada mais é do que essa informação que eu coloquei, né, que as leis de força dependem apenas da posição e da velocidade das partículas, e soma-se isso ao princípio da superposição, que é o princípio que se você tem mais de uma força sendo aplicada em um determinado corpo, uma força não vai influenciar na outra. Então, se você considera o princípio do determinismo newtoniano com o princípio da superposição, você consegue enunciar a segunda lei de Newton. E aqui eu também estou só ilustrando um exemplo clássico de vocês, que vocês já estão acostumados de ver no ensino médio, que é um bloco sobre um plano inclinado, e aqui eu vou ter, né, atuando nesse bloco, a força-peso e a força normal. Eu sei que eu não defini ainda para vocês o que é força-peso e força normal, mas eu estou usando aqui o conceito, né, as coisas que vocês já aprenderam no ensino médio, estou abusando disso. E, bom, aqui eu quero só ilustrar o princípio da superposição, né? A força-peso, ela não vai influenciar na força normal, assim como a força normal não vai influenciar na força-peso, tá bom? Então, só para vocês terem em mente o que é esse princípio da superposição. Bom, então agora vamos enunciar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela vai dizer para a gente que o produto da massa pela aceleração de uma partícula é igual à força total exercida sobre a partícula. Então, nós temos aqui a expressão da segunda lei de Newton. Então, esse F está representando aqui a força resultante, que é a força total que está atuando numa partícula. M é a massa da partícula e o A vai ser a aceleração da partícula desse corpo. Então, bem, esse F é a força resultante. Então, vamos supor aqui que eu tenho um corpo e que, por exemplo, eu tenho 3 forças que estão atuando nesse corpo, F1, F2 e F3. A minha força resultante nada mais é do que a soma de todas essas forças que estão atuando. Lembrando que força é uma grandeza vetorial, então a gente vai fazer uma soma vetorial aqui desse lado. E se eu tivesse mais forças sendo aplicadas nesse corpo, o que eu ia fazer era somar todas as forças que estão atuando nesse corpo para obter a força resultante. E essa força resultante ela é igual à massa vezes a aceleração desse corpo. Também estou colocando aqui do lado, né, que a força ela é medida em newtons, tá? Bom, uma outra formulação para a segunda lei, que talvez vocês também já tenham visto, é a partir da definição de momento, né? Então, a gente diz que a derivada temporal do momento linear é igual à massa vezes a aceleração do corpo, onde esse momento linear nada mais é do que a massa vezes a velocidade do corpo. Nas próximas aulas, nós vamos discutir, né, os tipos de força que podem atuar num corpo para poder começar a aplicar a segunda lei de Newton. Bom, nossa aula encerra-se por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido os conceitos dessa aula. Então, voltem lá no slide de objetivos e vejam se vocês conseguiram alcançar os objetivos da aula. Tragam as suas dúvidas para o nosso encontro presencial, tá? Pensem em perguntas sobre essa aula e até o encontro presencial.